Então, o que é catarata? Catarata é um envelhecimento natural da lente que a gente tem dentro do olho. A gente tem uma lente dentro do olho, esse aqui é o olho da gente partido ao meio, né? A gente tem uma lente dentro do olho que é transparente assim, que nem óculos. Essa lente, com a idade, ela vai opacificando e vai ficando assim, ó, mais esbranquiçada. Como a gente enxerga, na verdade, a luz, né? A gente não enxerga objeto, a gente enxerga luz. Quando essa lente de fundo do olho tá opaca, a luz não consegue entrar. Você pode ver que num lugar onde está escuro, você não consegue enxergar. Por que você não está enxergando? Porque não tem luz. Quando você acende a luz, você enxerga. Então, dentro do olho, quando essa lente, que era para ser transparente, fica opaca desse jeito, a luz não consegue atravessar e a gente não vai conseguir enxergar bem. Se tiver assim, gente, se tiver opaca desse jeito, eu posso colocar o óculos que for aqui, ó, 2, 3, 4, 10 graus, a gente vai continuar sem enxergar, porque é um bloqueio, é uma parede para impedir a entrada de luz. Tudo bem, Dona Maria? Tudo bem, Myron? Como vai? Tudo tranquilo? Então, a gente nesse ponto dessa opacidade mais intensa, o que é a solução? O que a gente pode fazer? A gente tem que tirar essa lente embaçada e tem que colocar uma lente transparente no lugar. Isso é a cirurgia de catarata. Qual que é o detalhe que a gente quer contar para vocês? Quando tá no começo, a cirurgia é muito mais rápida e muito mais segura. Por quê? A gente consegue fazer uma micro incisão aqui, ó, bem pequenininha, e consegue aspirar essa lente, que é como se ela tivesse num saquinho assim, ó. Gente, pode tirar todas as dúvidas, tá? Eu tô aqui pra falar qualquer coisa com vocês. Qualquer dúvida aqui a gente vai tirar, tá? Então, no começo, ei, Aline, ei, Melzinha. Eu só tô falando de acordo com o nome que tá entrando aqui, tá? Aline, me dá uma ajuda aí. Quando tiver dúvida e tudo, me dá uma ajuda aí, porque agora eu tô explicando. Aí fico concentrada aqui, né? E aí eu esqueço de ver, às vezes, o que as pessoas estão perguntando. Então, vamos lá. Essa lente opaca. No começo a gente faz uma micro incisão aqui e aspira essa lente que está dentro de um saquinho. A gente aspira o conteúdo dela. Tá bom, mas essa lente tem grau. É como se fosse uma lente de óculos. Tem grau. 20, 25 graus. Tanto é que quando a gente vai colocar uma prótese no lugar, que a gente tira essa lente, você tem que colocar o grau de novo aí. Qual que é o grau que você coloca? Depende do exame. Quando a gente faz o exame, a gente calcula. Uma ecobiometria, a gente calcula o grau que a gente vai implantar. Cada um é um grau diferente. Mas, em geral, assim, 20, 25 graus que a gente tem para colocar nessa prótese. Se a gente deixar sem a prótese, tirar a catarata e não colocar nada no lugar, o que acontece? O paciente fica com um grau muito alto. Antigamente a gente fazia isso, né? Há alguns anos atrás, vamos botar assim, uns 40 anos atrás, a gente tirava a catarata e não colocava prótese. Mas hoje em dia a gente coloca a prótese. E, na verdade, o que faz a diferença na cirurgia de catarata? Qual é a diferença que tem de resultado de um paciente para o outro? Primeiro, quanto mais precoce você fizer a cirurgia, o resultado tem chance de ser melhor. Por que isso? Porque a lente está mais molinha. É mais fácil da gente aspirar. Então, no começo da cirurgia de catarata, ela fica mais fácil de ser dessa técnica. De fazer um micro cortezinho e aspirar a catarata. Se a gente deixar ela ficar muito dura, o que acontece? A gente tenta aspirar, mas não consegue. Ela parece uma pedra mesmo.
É como se você pegasse um aspirador de pó. Quem é mulher aqui sabe do que eu estou falando. Quando a gente põe aquela parte fininha assim do aspirador de pó para puxar cantinho, encosta ele na almofada, que ele faz e não consegue aspirar. Mesma coisa, essa é a sensação. Gente, vocês acreditam que uma vez meu irmão pegou, vou ter que contar isso, um aspirador de pó dessa parte fininha, colocou no cabelo da minha irmã. O cabelo dela ficou duro, um toco duro assim. Mas a sensação é a mesma, que se você pegasse um aspirador de pó e encostasse na lente, que ela faz, não consegue aspirar. Nesse ponto, a gente tem que fazer um corte grande e tirar a catarata inteira. Quando a gente faz isso, muda a técnica de cirurgia, né? Que a gente estava falando antes de uma cirurgia com uma microincisão, que a anestesia era com colírio anestésico e a sair sem curativo e tudo. É uma cirurgia muito rápida, muito segura, apesar de não ser simples. Toda microcirurgia é considerada de alta complexidade. Tanto é que quando eu fui diretora da oftalmologia lá do HPS, a gente não podia fazer cirurgia. Olha como as coisas são mais complexas do que a gente imagina. Não podia fazer cirurgia lá, a gente tinha que transferir, por exemplo, para Santa Casa, porque lá não é um hospital de alta complexidade. Então não pode ter, nem se tivesse dinheiro, podia comprar o aparelho para a gente operar nenhum tipo de cirurgia, porque não tinha essa autorização por não ser um hospital de alta complexidade. Então é uma cirurgia de alta complexidade, porém muito rápida e segura. Mas se ela fica dura, aí a gente não consegue aspirar, então a gente tem que fazer uma anestesia aqui para a gente poder fazer um corte maior, fazer uma sutura, tem que dar ponto, né? E uma cirurgia que demoraria dentro do centro cirúrgico 10 minutos passa a demorar quase 2 horas. Não vale a pena. Antigamente a gente esperava o paciente começar a não enxergar bem para a gente poder operar a catarata, mas hoje em dia não. Hoje em dia, às vezes o paciente está enxergando todas as letras, como aconteceu com meus pais, por exemplo, ainda está enxergando muito bem, mas a qualidade da visão não está tão boa. Então a gente já tira a catarata nesse ponto. Um paciente com 60 anos, assim, em geral, já está predisposto a fazer a cirurgia de catarata, já está com uma indicação de ser avaliado com a possibilidade de fazer uma cirurgia de catarata, né? Então, 2 coisas que eu falei que alterariam o prognóstico da cirurgia. Primeiro, quando você vai fazer essa cirurgia, quanto mais precoce, mais legal, mais tranquila a cirurgia. E o segundo, qual o tipo de prótese que você vai colocar no lugar dessa catarata. Hoje, o nosso objetivo aqui nessa live é falar principalmente das próteses, que foram as dúvidas que surgiram mais na última live. Na última live que a gente tem salvo aqui, vocês vão ver que a gente explica detalhes da catarata, dos tipos de catarata que tem. Eu posso até repetir aqui se vocês acharem que precisa, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas o objetivo maior aqui é a gente tirar as dúvidas das próteses, né? Que é a segunda parte da nossa live. Teve gente aqui que me perguntou quem opera a cirurgia de catarata, quem opera é o oftalmologista, especialista em segmento anterior. A minha equipe faz a cirurgia e eu faço todo o acompanhamento da cirurgia, né? Pré, pós-operatório, o acompanhamento todo da cirurgia sou eu que faço. O tipo de lente que vai colocar a gente que escolhe junto com o paciente, e é o que a gente vai comentar mais agora. Tem uma paciente aqui falando, desculpa, eu não estou entendendo seu nome, porque fica com aquele nome diferente, né? Então, que tá falando que tá na fila do SUS. O SUS faz a cirurgia de catarata também, tá, gente? A cirurgia é muito bem feita. A diferença são as próteses. Essas que foram as principais dúvidas que começaram a surgir aqui hoje de novo. O valor da cirurgia depende do quanto que a cirurgia vai ser difícil, né? O nível da cirurgia depende da lente que vai colocar dentro do olho.
Então isso precisa de uma avaliação para a gente poder ver qual que é o melhor. Vamos começar a explicar sobre as lentes, que vocês vão me entender o que eu quero dizer. Olha só, a gente então vai tirar essa lente que está embaçada e vai colocar uma lente artificial no lugar, né? Que vai ser a cirurgia de catarata. Mas essa lente artificial que a gente vai colocar no lugar tem vários tipos. Tem vários tipos. Eu vou anotando aqui as principais dúvidas, que daqui a pouco eu converso com você, tá, Joel? Eu vou explicar o que você me perguntou também. Tô anotando aqui para não esquecer. Vou dividir em 3 tipos principais. A gente tem uma lente simples, que é o que a gente vai chamar aqui de uma lente nacional. A gente tem uma lente importada e a gente tem uma lente para corrigir grau. Então vamos botar assim, 3 segmentos, né? Uma lente simples, que é a lente nacional, uma lente importada e uma lente multifocal. Eu vou explicar as diferenças e vantagens de cada uma, porque nem sempre, presta bem atenção nisso, a lente melhor, mais cara, com mais tecnologia, é a melhor para você. Meu marido, por exemplo, ele não pode colocar multifocal. Ele tem umas alterações no fundo do olho e não pode colocar multifocal. Então tem graduações de lente, de tecnologias de lente, mas também tem a avaliação médica sobre qual é melhor para você. Não é porque ela é a mais cara que ela vai ser melhor para você, tá? Vamos começar com as lentes, os tipos de lentes que a gente tem. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui a gente tem 2 lentes desenhadas. A primeira está desenhada aqui em preto. A lente que está preta é uma lente que a gente chama de esférica. Como que é essa lente esférica? A lente esférica, ela é totalmente na mesma posição. Tá dando para ver? Ela é uma curva, como se você pegasse uma bola, né, e pegasse aquela curva. Então é o que está desenhado aqui em pontilhado preto. O que a lente esférica faz? A gente só enxerga quando a luz entra e cai num ponto certinho que a gente tem dentro do olho, que é a retina. Cadê meu olho? Achei. Então a luz entra aqui. Gente, vou chamar meu marido para me ajudar. Peraí. Luiz, me ajuda aqui. Então, é porque... Segura aqui pra mim, por favor, amor, porque ela tá baixa, eu não tô conseguindo colocar. Segura aqui. Ó. Então, a gente enxerga quando a lente cai exatamente aqui. Se a luz que entra cair fora dessa parte, a gente não vai enxergar. Aqui é a frente do olho, aqui é lá atrás, no fundo do olho, que é onde tem a retina, que é essa parte laranjinha aqui. Vai pro fundo do olho, a gente capta a luz, vai aqui pro nervo, vai pro cérebro e o cérebro enxerga. Então a imagem tem que cair exatamente na parte laranja pra gente poder enxergar, tá bom? Olha o que acontece, fica aqui um pouquinho que eu vou precisar de novo. Olha o que acontece, segura aqui pra mim, Luiz. Fica aqui, ó, do lado, não vai aparecer isso. Olha o que acontece com essa lente esférica, a lente do pontilhado preto. Diferentes de acordo com a distância que vai cair. Ela forma esses foquinhos aqui que estão em preto. O que isso dá? Uma distorção de imagem. Agora, existe a lente que a gente chama de lente asférica. O que é a lente asférica? Ela é curva no centro, mas ela é plana na lateral, ó. Então, quando a luz entra e vai divergir, ela faz um desenho tal, porque a parte da frente é assim, a parte de trás ela é plana, que ela vai cair todas no mesmo ponto.
Entenderam isso? Isso é muito importante, que essa é a principal diferença. A lente esférica, que é a preta pontilhada, ela forma vários pontinhos aqui, ó. Vários focos, que eu queria dizer. E a lente asférica, que é o que está desenhado em azul, ela é mais plana nas laterais e ela é mais curva na região central. Então isso faz com que o desenho dela foque todo num único ponto, que é nessa linha que a gente tem aqui, ó, que está representando a retina. Mas isso faz diferença? Deu para entender? Então a esférica, que é a pontilhada, formam vários pontos. E a asférica, com esse desenho da azul, forma um ponto só na retina. Vocês estão entendendo direitinho, gente? Eu vou explicar as dúvidas de vocês, mas primeiro sobre a lente intraocular, tá? Vocês entenderam? Faz sinal aí assim, ó. Entendemos! A diferença de uma forma vários focos e a outra forma um foco só, um ponto só na retina. O que que isso faz de diferença? Olha essa daqui, que é a lente nacional. Vê se vocês conseguem reparar que dá essa aberração na lateral, ó. Ela é plana no centro, olha a aberração que dá aqui na lateral. E a lente importada, ela forma todas linhas retas. A lente nacional, ela dá essa deformidade de visão lateral, porque formam vários pontos. E a lente importada, ela é toda retinha, forma um ponto só. Outro exemplo, olha que legal esse exemplo. Na lente nacional, olha a aberração aqui de imagem na lateral. Dá pra ver como é que a imagem fica distorcida na lateral? E olha a importada embaixo, tá? A nacional com essa aberração de visão lateral e a importada. E olha aqui a aberração de imagem que dá na lateral, tá? Essa daqui a importada e essa daqui a lente nacional, tá? Então vamos lá. Essa aqui é uma visão aproximada que um paciente com catarata tem. Nossa, tá dando queixo duplo, gente, que horror. A gente só vê essas coisas quando a gente tá... Tem que ficar assim, ó. Então aqui, ó, dá a lente, a imagem, uma imagem aproximada de um paciente com catarata e a imagem que a gente espera sem a catarata. Faz muita diferença, né, gente? Olha só. Porque é aquela parede branca, olha como pacifica. Aqui dá pra ver um peixe. É, meu marido tá falando que parece uma mancha, praticamente, e aqui ela fica bem mais nítida, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma cirurgia de catarata, que a gente tava conversando, né? Uma microincisão com bisturi de diamante, a gente aspira essa lente que tá aqui dentro, né? E implanta pelo mesmo microcorte uma lente dobrável. Aqui tá aspirando, aqui a gente implanta a lente dobrável, né? Que abre lá dentro, tá? Agora presta bem atenção no que eu vou falar pra vocês. Olha que maneiro, isso é muito legal vocês saberem, porque isso é interessante mesmo. Meu marido vai segurar de novo aqui com muita má vontade, vai segurar aqui a lente, faz um sorriso de boa vontade, que oba, tô segurando o olho. Quando o olho tá a 6 metros, a imagem cai aqui, tá? E a gente só enxerga se ela cair no laranja, tá bom? À medida que a gente aproxima a imagem, olha o que acontece. A imagem cai aqui atrás, ó. Então, a 6 metros, uma pessoa hemétrope 100 graus cai aqui. Mas à medida que a gente aproxima o objeto, ó, cai aqui atrás. É a famosa vista cansada.
Quando a gente opera de catarata, a gente corrige o grau maior que a pessoa tem, que é qual? O grau de longe. Tem gente que fala assim, não, doutor, eu quero corrigir meu grau de perto. Não dá, né, gente? Senão você vai ficar andando assim, ó. Não dá. Então você tem que corrigir o grau de perto. Ó. Tem que corrigir o grau de longe. De longe. Mas eu quero ver de perto também, não quero usar óculos. O que a gente pode fazer? Bem, tem duas coisas que a gente pode fazer. Primeira, você pode fazer o que a gente chamava antes de báscula, hoje a gente chama de monovisão, que é um olho para longe e o outro olho para perto. Isso a gente faz em lente de contato também. É a monovisão. Um olho, o dominante para longe e o não dominante para perto. Funciona? Funciona. Funciona perfeito? Não. Por quê? Cada microdistância é um grau diferente. Por quê? Meu marido já fugiu de novo. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. A 6 metros tá aqui, tá? Faz um esforço aí pra vocês verem comigo, porque eu tô sozinha aqui. A 5 metros é aqui, a 4 metros é aqui, a 3 metros é aqui, tá? Então, vai aumentando o grau cada microdistância. Quando você tá vendo de perto, é 30 centímetros, é uma régua, ó. É aqui, ó. Vendo de perto, é aqui, ó. Tá? Tem gente que faz óculos de perto e quer ver um computador. Dá pra ver o computador? Não. Então eu vou fazer um de longe para computador. Longe é 6 metros. Perto é 30 centímetros. Eu tô rindo aqui que eu lembrei do paciente meu falando assim, doutora, eu não tô vendo mais a 500 metros. Falei, pelo amor de Deus, eu também só tô querendo ver longe. 500 metros, longe é 6 metros, tá? Perto é 30 centímetros. Tudo entre 30 centímetros e 6 metros é a visão que a gente chama de intermediária. Então, se a gente quiser colocar a báscula, né, que é a monovisão, um olho para perto e outro para longe, você vai ter duas distâncias. Uma aqui e uma de 6 metros. Você não vai ter uma boa visão perfeita para um computador. E nem uma visão perfeita em todos esses intermediários. Você vai ter de perto, às vezes um pouquinho mais longe que a gente deixa, para não ficar tão perto, né? Uma visão assim, de 1 metro. E uma visão de 6 metros. Esse é o primeiro ponto ruim. O segundo ponto ruim, a visão binocular é importante para visão de profundidade. Então, para você fazer uma vaga, para você saber direitinho a profundidade que estão as coisas, né, a distância que estão as coisas, você precisa da visão dos dois olhos ao mesmo tempo. Então, o paciente que tem um olho só, ele não consegue ter uma visão boa de profundidade. Você precisa da visão com os dois olhos para longe e para perto para ter de profundidade. Vou dar um exemplo disso. A minha mãe, eu fiz nela, os dois, meu pai e minha mãe são médicos, né? A minha mãe fez a cirurgia com monovisão. Ela é clínica, ela é endócrino pediatra. Então eu deixei ela com o olho para longe e outro para perto. Ficou muito bem. Ela quase não usa óculos eventualmente quando tem que ler uma coisa menor. Porque eu tive que deixar ela 1 metro, senão eu ia deixar muito pertinho, né? Deixei ela 1 metro. O meu pai é cirurgião. Meu pai precisa de visão de detalhes e precisa da noção de profundidade maior. O que eu fiz com meu pai? Eu coloquei ele com os dois olhos para longe. Quando ele vai ver de perto, ele coloca um óculos sobre a lente que é para ver de longe, né? Eles colocaram a lente importada. A da minha mãe, a minha mãe é a Dilceia, sim. Estão perguntando aqui se a minha mãe é a doutora Dilceia, é a Dilceia Leitão. Então, ela ficou com um olho para perto e um para longe, porque ela é clínica, funcionou muito bem. E meu pai ficou com visão binocular, os dois olhos para longe e para perto ele usa um óculos, tá?
Se você quiser corrigir para perto e longe, uma das opções é você botar um olho para perto, outro para longe. Agora tem uma novidade. Qual que é a novidade? Que não tinha, assim, na época deles, não era tão evoluída. É você colocar uma lente multifocal. O que significa multifocal? Uma lente de vários focos. Então a lente tem um foco para aqui, para cá, para cá, para cá, vários focos. Qual que é o desenho dessa lente? Essa lente é desenhada assim, ó. Tô desenhando aqui para vocês verem. Só que eu deixei minha caneta preta no outro lugar. Aqui, ó. Vê se dá pra ver. São vários círculos, né? Vários círculos. Cada círculo é uma distância diferente. A gente vê esse desenho na lente quando a gente tá fazendo o exame. Então, são vários círculos. Olha aqui a visão de um paciente que operou, tá? Esse paciente operou e colocou uma lente importada. Olha a nitidez dessa imagem para longe. Ficou perfeita, né? Mas olha aqui o de perto dele. Se você coloca uma lente com vários focos multifocal, fica corrigida para perto e longe ao mesmo tempo. Peraí que eu vou arrumar aqui, que deu ruim. Mas essa é a diferença de uma lente que corrige só para longe e uma lente que corrige perto e longe. É muita diferença, tá vendo, gente? Só para longe com embaçamento de perto e uma lente que corrige perto e longe. É muita diferença. Então, a gente está falando aqui da lente nacional, a gente já explicou, da lente importada, que a gente explicou, e agora da lente multifocal. Mas todas essas ainda tem um grau diferente que a gente pode colocar junto. O que é? Muita diferença mesmo. O que é? É o que a gente chama de astigmatismo. Astigmatismo é uma irregularidade da superfície. Então a gente tem a lente nacional e a nacional que corrige também essa irregularidade da superfície, que corrige astigmatismo, que chama tórica. A gente tem a lente importada e a lente importada que corrige o astigmatismo, que é a importada tórica. E nós temos a lente multifocal e a lente multifocal que corrige essa irregularidade de superfície do astigmatismo, que é a multifocal tórica. E ainda tem mais um monte dentro desses olhos. Eu só estou tentando ser mais didática, separando em categorias para vocês entenderem, né? Essa daqui é um paciente que corrigiu, fez a cirurgia de catarata. Olha o miolo da lente, tá, gente? Que esse paciente tinha um astigmatismo. Dava uma irregularidade aqui, ó. Desses nuances pequenininhas, olha aqui. Olha com a tórica. Dá pra ver o miolo? Ó, sem ser tórica e tórica. Sem ser tórica e tórica. E isso daqui não tem a ver com multifocal não, tá? Isso aqui eu tô falando de qualquer lente, pode ser assim. Agora, aqui a gente tá falando sim de multifocal. Olha a distância de perto. Aqui a diferença é perto e perto e longe. Essa lente daqui, sem dúvida, a qualidade de visão é melhor, né? A gente tem que explicar isso pro paciente. Aqui, agora, a gente vai falar da nacional e da importada de novo. Essa daqui é uma lente nacional que forma aqueles vários pontozinhos. Olha aqui a aberração nas luzes, tá? Isso é uma das principais queixas do paciente, que a gente chama de glare. E olha aqui quando a gente coloca uma importada, tá? A nacional e a importada. Dá diferença no quanto vai enxergar? Não. Não dá, não tem trabalho nenhum que mostre isso. Mas dá diferença na qualidade que vai enxergar. Isso que tem que saber. Essa daqui foi a principal diferença que a minha mãe sentiu. Nas cores, ó. Nacional e importada. Não sei se está dando para ver aqui direito, né? Porque tá com luz artificial. Mas o contraste
é muito maior. Essa lente importada, seja a importada simples ou a importada com multifocal, ela tem uma proteção aqui amarelinha para luz azul, né? Então ajuda a evitar degeneração de mácula, que é uma degeneração que acontece com algumas pessoas, né? Relacionada à idade. Agora vocês vão se perguntar que é o ponto-chave daqui. Então, doutora, não tem dúvida. A melhor lente é a multifocal. Bem, é a multifocal, né? Vou tomar só um qualidade, vocês me desculpem aqui, só um minutinho. Eu nem vou falar pra vocês que não é, porque vocês viram que é. Mostrei as fotos, as imagens aqui. Mas nem todo paciente pode colocar. Não é para todo mundo que pode colocar. A qualidade da visão não é a indicada para todo mundo. Por quê? Ela tem contraindicações. Quais são as contraindicações? Se você tiver algum problema no fundo do olho. O meu marido, por exemplo, ele tem uma serosa central, que é uma alteração no ponto que a gente enxerga melhor da visão, que é a mácula no fundo do olho. Não tem indicação de colocar uma lente multifocal. Por quê? Não vai trazer a qualidade de visão que ele busca. Mas tem indicação para ele de colocar uma importada. Por quê? Porque ela tem um filtro amarelo que vai proteger o fundo do olho e vai dar uma visão de contraste melhor. Eu atendi aqui um paciente muito querido, a mãe do paciente, ele é juiz, e ele queria colocar multifocal, porque vocês viram aqui, como a Jurema falou aqui, faz muita diferença, é uma lente muito melhor. Mas ela tinha uma alteração, o que ela tinha mesmo, gente? Estou tentando lembrar aqui o que ela tinha. Não sei se ela tinha uma oclusão de ramo, alguma coisa ela tinha no fundo do olho também. Que o que ia acontecer? Ela ia investir um dinheiro numa lente multifocal que ia trazer o mesmo benefício da lente importada. Então a gente tem que saber indicar corretamente. Porque às vezes você indica uma lente mais cara, o paciente com aquela vontade de enxergar melhor, né? E não vai trazer esse benefício para o paciente. Então, se tiver algum problema no fundo do olho, se tiver um olho muito seco e se tiver a visão de um olho só, eu tô falando 3 coisas assim, mas tem outras coisas, né? Não vale a pena colocar uma lente multifocal. Entre a multifocal e a lente nacional, sempre que puder, vale a pena a lente importada, porque ela tem esse filtro amarelo, ela vai proteger o fundo do olho do paciente em uma qualidade melhor, vai ajudar a proteger contra a degeneração, ela vai dar uma visão de contraste melhor, ela vai evitar aquele glare, né, ao redor das luzes, vai ser menor. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, a lente nacional, quando a gente coloca prótese, ela é mais grossa na lateral. E a lente importada, ela é mais fininha, seja a importada comum ou a multifocal, ela é mais fininha. Qual é a diferença disso? A diferença é que, lembra que eu falei que na cirurgia era um saquinho assim, como se fosse um saquinho de leite que a gente aspirava? O paciente está deitado assim, né? Na mesa de cirurgia. Então a gente aspira o conteúdo daqui. E a gente põe uma prótese aqui dentro desse saquinho. Então, essa pelezinha de trás aqui, ó, que a gente deixa do paciente para a lente não mergulhar, que é cair aqui atrás, no outro vídeo a gente explica o que acontece quando a lente mergulha. Essa pelezinha de trás que a gente deixa, ela vai opacificando, vai ficando mais opaca, como se fosse uma catarata, mas não é, a catarata não volta, ela é uma impregnação de proteína. Na lente nacional, como a borda dela é mais grossa, essa impregnação acontece de forma mais frequente, bem mais frequente, quase todo mundo, e mais rápida. A lente importada nem sempre acontece,
quando acontece é assim, uns meses ou anos depois que aconteceu. Meus pais, por exemplo, nunca limparam a lente. Já tem anos que ele tá fazendo, né? Não, essa cirurgia é feita em centro cirúrgico, tá, gente? Lembra que eu falei que é uma cirurgia de alta complexidade, que a gente nem podia fazer no HPS? Ela é feita em centro cirúrgico, com microscópio de última geração e tudo, tá? Então, essas são as diferenças principais da lente. A lente nacional é uma lente ruim? Não é uma lente ruim. Não é. Mas é uma lente que dá uma qualidade de visão inferior às outras. A lente importada é uma lente boa? É uma lente muito boa. Mas ainda tem uma lente melhor, a multifocal. Nem todo mundo pode pôr multifocal, igual a gente falou. Quase todo mundo pode pôr importada. Mas vamos pensar uma coisa. Se você tem, por exemplo, uma lesão aqui na córnea, ó, tá? Você tem uma lesão na córnea. Você tem uma cicatriz na córnea. E você tem essa lente opaca. Você tem uma parte da visão que tá ruim por conta da cicatriz e tem uma parte da visão que tá ruim por conta da catarata. Aí a gente tem que pensar, vale a pena colocar ali? Você vai ter que tirar essa catarata para dar um pouco de melhora de visão. Vale a pena colocar ali a nacional ou a importada? Porque esse paciente não vai ter uma boa visão, né? Então a gente tem que avaliar. Às vezes, nesse caso, vale a pena uma lente nacional. Entenderam isso? Então, são muitas lentes, tem mais lentes do que a gente falou aqui, muitas outras lentes. A gente está dando uma ordem de grandeza aqui para vocês estarem cientes das diferenças que tem entre as próteses, porque uma coisa é certa, uma vez que você colocou a lente dentro do olho, você não pode trocar, né? Essa lente você vai levar com você pro resto da vida, tá? Aqui ficaram as nossas considerações. Quem tiver pergunta pode ficar à vontade. A Joelma perguntou para mim aqui sobre ceratocone, né? Ceratocone e a catarata. A catarata é feita em qualquer pessoa, tá? Que tenha catarata, lógico, né? Paciente com ceratocone faz cirurgia, sim. A gente tem uma paciente que muito fofa, eu não vi ela aqui agora, mas ela tá em quase todas as nossas lives, que ela tem um ceratocone, operou. A dificuldade do ceratocone é a gente calcular a lente de dentro do olho, porque no ceratocone, a córnea, que é essa superfície aqui do olho, ela é mais pontuda, ela é irregular. Então, o cálculo da lente que vai colocar dentro do olho é um cálculo mais difícil. Essa paciente ficou perfeita, ela tinha 13 graus, ainda tem isso, esqueci de falar para vocês. Quando a gente tira essa lente de dentro do olho e a gente vai colocar a prótese, a gente coloca de acordo para a pessoa ficar, de preferência, zerada, né? 100 graus. Então, essa paciente que eu tô falando com vocês, que tinha quase 13 graus de miopia, ela ficou 100 graus. Ficou muito bem, ficou 100 graus. Agora, num paciente com ceratocone, não pode colocar uma multifocal. Não vale a pena, não vai ficar com visão boa para multifocal, então não vale a pena. Às vezes a gente coloca tórica para corrigir o astigmatismo, às vezes a tórica também não vai ficar legal. Então depende do cálculo que a gente vai fazer dentro do olho, porque ceratocone é uma patologia à parte. Então a gente tem que avaliar se vale a pena. Multifocal não vale a pena, né? E operar colocando uma importada, aí a gente tem que avaliar o nível do ceratocone para ver se vale a pena colocar uma tórica ou não tórica. Tive uma outra pergunta aqui, eu só estou procurando aqui, ó. Quem usa multifocal depois da catarata, como fica? São coisas diferentes, tá, Terezinha? Uma coisa é o óculos multifocal. Então a pessoa operou de catarata. Meu marido tá rastejando aqui. O que você tá fazendo aí, Luiz Helena? Vou mostrar você rastejando. Tá pegando folha aqui, gente, rastejando. Tive que rir. Então, depois que você opera, se você não colocar uma lente multifocal, você vai ter que usar óculos, né? Esse óculos, Terezinha, pode ser um óculos multifocal para corrigir de perto, intermediário e longe, tá?
Pode ser só um óculos de perto, mas olha só, a distância fixa de 30 centímetros, né? Mas o que a gente está falando aqui é da prótese dentro do olho. Quando você for operar de catarata, de acordo com o tipo de olho, com todas as observações que a gente fez aqui, pode ser que seu olho dê para colocar uma prótese de catarata, não vou usar mais o nome lente para vocês poderem ver a diferença, uma prótese já multifocal. Aí o que acontece? Você não precisaria de usar óculos, entendeu? Entenderam tudo aqui, gente? Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Eu tô vendo aqui se a cirurgia de catarata altera o grau de miopia, né, Renata? Altera sim. Muitas vezes a gente consegue zerar o grau de miopia. É muito legal isso, né? Tem duas cirurgias para operar grau de miopia. Uma é na superfície do olho. Se vocês quiserem, depois a gente faz uma live sobre isso. O que é miopia? O olho é maior do que o normal. O olho é maior do que o normal. Então, na cirurgia refrativa, que é de superfície, eu tô falando de forma leiga, lógico, né? A gente tira uma fatia microscópica do olho. Então, isso diminui o tamanho do olho. Qual que é a outra forma? Olha a cor que a minha mão fica depois do atendimento, ó. Demora dias para sair da fluoresceína. Enfim. Então, na cirurgia refrativa, a gente tira uma fatia do olho que já diminui o tamanho do olho e aí fica corrigido de miopia. Qual é a outra alternativa? Quando for operar de catarata, a gente tira essa lente intraocular opaca, coloca uma lente intraocular, uma prótese, já com o grau da pessoa. E aí ela fica tranquila para sem o grau. Eu tive duas pacientes essa semana, mãe e filhas, que elas tinham a córnea, que é a superfície do olho, onde a gente tira o grau da cirurgia refrativa, muito finas. Né, das duas, era muito fina a córnea de cada um. Então não dava pra gente tirar o grau todo ali, tirando uma fatia do olho, igual a gente explicou. Mas a mãe dela já tá com catarata. Então o que a mãe dela vai fazer? Quando for operar de catarata agora, ela vai colocar uma prótese para já corrigir esse grau de perto e longe. Então é como se ela estivesse fazendo ao mesmo tempo uma cirurgia refrativa e uma cirurgia de catarata. A Andréia tá perguntando aqui, Andréia, como você sabe se tem catarata? Bem, acima de 60 anos eu já te falo que tem catarata. Tem catarata em gente mais nova? Tem. Por quê? Catarata não é uma opacidade dessa lente que a gente tem dentro do olho? Qualquer coisa que altera essa transparência daqui pode dar uma catarata. Por exemplo, um trauma no olho, uma batida, uma queda. Então as lamelas do cristalino são todas bem certinhas a divisão. Quando a pessoa tem um traumatismo, elas ficam onduladas e perde a transparência, é a catarata traumática. E tem gente que durante a formação da embriogênese, enquanto está sendo formado dentro do corpo da mãe, tem uma malformação, e aí o que acontece? Já nasce com essa opacidade. É a famosa catarata congênita, entendeu? Pra gente saber se tem catarata, antigamente dava até pra gente ver, sabe por quê? Tá vendo a pupila, que é essa bolinha preta que a gente tem no olho? Na verdade, ele é um buraco, tá? Ele é um buraco nesse tecido colorido. Esse buraco, a gente entra luz pra gente ver o fundo do olho. Na catarata muito intensa, pra gente ver se tem catarata aqui, a gente dilata esse buraquinho, né? Ele fica grande. Na catarata muito intensa, olha a cor que fica o buraco. Tá vendo que fica branco? Então tem paciente que chega aqui, olhando de longe, você já vê que tem catarata. Mas, gente, você acha que oftalmologia é fácil, né? Não. Tem gente que brinca, oftalmologista não é médico. É médico sim, gente. A gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E é pura física. O tempo inteiro a gente tá pensando em física. Tem gente que tem uma catarata assim, ó. Só na parte lateral. O que acontece com essa catarata? Olha só. Sem dilatar, Andréia, a bolinha fica transparente ainda. Só com
quando eu dilato que eu vejo a surpresa, ó, a catarata aqui. Então a catarata, o diagnóstico é no consultório mesmo de oftalmologia, tá? Os sintomas principais são baixa de visão, falta de nitidez e lembrar que a gente não espera mais o olho ficar branco. Deus me livre, o olho ficar branco é com aquela cirurgia antiga, não faz isso. A gente faz a cirurgia ainda sem o paciente estar sentindo dificuldade de enxergar as letras. Meu pai, ele é muito minucioso com as coisas, então ele fez um óculos e falou assim, tá bom, mas não tá perfeito. Fiz o óculos de novo, tá bom, mas não tá perfeito. Eu falei, pai, tem que tirar essa catarata. Tirou, ficou ótimo, excelente. Por quê? Porque tinha aquela névoazinha, sabe? Que quando você enxerga muito, usa muita visão, você consegue perceber. Peraí. E para quem usa lente de contato? Não faz diferença não, sabe, Renata? A lente de contato é para corrigir grau, né? O que a gente está falando aqui é de uma prótese dentro do olho. Eu não entendi direito essa pergunta, para falar a verdade. Se você puder me explicar melhor a sua dúvida, porque a lente de contato é como se fosse um óculos. É uma correção do lado de fora do olho, entendeu? Então, usar lente ou usar óculos, pra gente, é a mesma coisa. O que dá é que a lente é um corpo estranho controlado por um médico, né? Mas é um corpo estranho, então tem os cuidados com a lente. Mas em termos de física ótica, é a mesma coisa você usar lente de contato ou não. Tendo a catarata, você tem que tirar a catarata, porque se você tiver com a lente de contato aqui do lado de fora, ó, você vai continuar. Vê se é isso que você quis me perguntar. Se você tiver aqui com uma lente de contato, mesmo encostadinha aqui ou com óculos numa distância aqui, vai dar no mesmo se essa parte de dentro estiver opaca. Você não vai conseguir enxergar do mesmo jeito. Pode estar a lente encostada aqui ou um óculos mais afastado aqui. Mesma coisa. Se aqui tiver opaco, você não vai conseguir enxergar direito, tá? Doutora, nos cães também é possível operar catarata? É possível. Uma paciente minha outro dia veio me perguntar se eu operava cachorro, queria trazer o cachorrinho dela aqui pra eu ver. Eu adoro bicho, gente, adoro. E o cachorro também, eu não sei direito a estrutura de olho de cachorro, né? Não sei, assim, por exemplo, de outros animais, de aves e tudo. Mas eu sei que eles também têm, lógico, o cristalino. Não é lógico não, podia não ter, né? Mas tem o cristalino igual a gente e o pacifica também que nem a gente. Então ele tem que tirar a catarata e hoje eles implantam também a lente intraocular que nem a gente implanta. Eu acho que não tem assim, tórica, multifocal, e eu acho que não teria essa necessidade, porque cachorro não precisa de ver tantos detalhes como a gente para leitura e tudo mais, né? Mas eu sei que cachorro tem também catarata. O meu cachorro, por exemplo, tá com catarata, mas vai ter que também tirar. Mas tem essa possibilidade cirúrgica de operar. Outros animais, na teoria, também teriam, mas eu nunca vi cirurgia de, por exemplo, de catarata em ave, né? Em réptil, tô pensando aqui, mas eu nunca vi. Eu adoro ver esses programas de animais. Gente, vocês entenderam tudo direitinho? É muita coisa, de detalhes, sabe? Então, muita coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês viram? Eu pensei agora que fosse uma live de 20 minutos. Porque eu falei assim, não, hoje eu vou fazer uma live rapidinha, só pra explicar dos tipos de lente. Mas aí a gente vai empolgando, tem tanta nuance que eu queria explicar tudo pra vocês, que aí a gente empolga e acaba falando mais. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô à disposição aqui, tá? Pode me perguntar, pode escrever. Eu prefiro que os pacientes me perguntem, tá? Eu tô à disposição aqui à noite, final de semana, feriado, não tem problema. Não é nenhum incômodo pra mim, pelo contrário. Eu gosto de conversar um pouco, né, Aline? Falo pouco. Gosto de conversar, pode me mandar pergunta aqui, tá?
Um beijo muito grande para vocês. Depois deixa escrito aqui o que vocês querem mais saber, quais outras dúvidas que vocês têm. Eu pensei em falar de novo sobre tipo de óculos, sabe? Eu esqueci quem me perguntou aqui de multifocal. Eu fiquei pensando aqui em trabalhar de novo, assim, esse tipo de... as possibilidades de filtros que tem pra gente colocar no óculos, o que pode fazer para melhorar a visão de quem tá, por exemplo, no computador, quais os tipos de lentes de contato que existem. Então, quer dizer, tem muita coisa aqui para falar. O que vocês quiserem a gente vai falando aqui. Conjuntivite, olho seco. Olho seco, nem vou botar esse nome, olho seco não, porque a maioria não sabe que tem olho seco. A maioria vê um embaçamento, um lacrimejamento. A Karina tá falando aqui uma live com uma nutricionista para falar de alimentação e visão. Boa ideia, Karina. Eu posso até chamar uma nutricionista e também falar a parte da visão que está relacionada com o fundo do olho. Gente, tem uma frutinha que é muito legal. Essa aqui, Goldberry. Goldberry, ó. Sabe, parece uma uva passa, mais azedinha. Então a gente prescreve para algumas alterações no fundo do olho e a gente prescreve também para alterações na superfície do olho. Uma colherzinha de sobremesa por dia. O meu fica aqui na minha gaveta. Tem umas que tem açúcar, mas é sem açúcar mesmo, tá? Ei, Maria Cristina, tudo bem? Maria Cristina chegou agora. Maria Cristina, depois você assiste a live aí e escreve as suas dúvidas que eu respondo, tá? Karina tá comendo, igual eu falei, isso mesmo, vale a pena todo mundo. E bastante vegetal verde escuro, porque tem uma... não serve alface, tá? Que é verde claro, verde escuro, tipo taioba, couve, almeirão, espinafre, pode ser bolinho de espinafre, brócolis misturado com arroz, fica uma delícia, com bastante alho. Agora alface é verde claro, por exemplo. Tô pensando aqui, pra que serve alface, gente? Serve pra completar a salada. E pra quem tá fazendo dieta, porque já não tem muito gosto. Nem pro fundo do olho ele serve, coitado. Mas nesse caso de fundo de olho, superfície do olho, vegetal verde escuro, bastante... como é que chama aquilo? Verdura e vegetais em geral, verde escuro, né? Em geral, verde escuro. E a Goldberry. Tá bom, queridos? Beijo muito grande pra vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição, tá? Karina, você acha que a alface são mais fibra pro intestino? Ah, Karina, pelo amor de Deus, que meu intestino fique um pouco sem fibra. Eu prefiro uma aveia. Mas eu não vou falar mal do alface, não. Porque na salada eu até que gosto. Ele preenche a minha salada. Mas falar que ele é bom demais, não rola não. Nem bolinho de alface tem, Karina. Beijo, tá, gente? Boa noite pra vocês, tá? Um beijo muito grande. Perdeu a hora, Maria Cristina? Deus me livre. Acorda, menina. Estou esperando aqui seus comentários, tá? Beijo, gente.